E a partir dali a história foi de decadência. Decadência moral, decadência espiritual, decadência social, decadência política. E em meio a isso tudo há um profeta gritando contra o erro. Há um profeta chamando Israel à conversão, ou Judá à conversão. Há um profeta que começa a dizer que a destruição está para chegar, porque o povo não se converte. E em contrapartida, há profetas do outro lado, chamando Jeremias de frustrado, dizendo que ele está mentindo, dizendo que ele é o profeta do caos, dizendo que ele não tem uma palavra de Deus, porque tudo que infelizmente o povo quer é uma palavra de Deus que lhes permita sonhar com crescimento, que lhes permita sonhar com prosperidade, mesmo tendo uma vida que desagrada ao Deus Todo-Poderoso. As profecias de Jeremias se cumpriram e Jeremias viveu o pior momento de Jerusalém. Ele viu as 3 deportações. Ele viu a cidade ser invadida por Nabucodonosor. E pior do que isso, ele viu a cidade cair. Ele viu Jerusalém ser destruída. Ele viu Jerusalém no chão, acabada, arrasada. E a história tem tudo a ver, primeiro, com o contexto dos reformadores. Porque os reformadores, caros companheiros de ministério, também viveram, os pré-reformadores e os reformadores também viveram um período de decadência. Decadência espiritual, decadência política, decadência moral, principalmente em meio ao clero romano. E alguns deles acabaram perdendo a vida nas fogueiras da Inquisição, porque gritaram contra o erro. Porque pregaram contra o erro, porque lutaram para conduzir o povo ao caminho certo, porque lutaram para levar o povo à palavra do Senhor. Pessoas que sofreram lá no passado, por volta de 600 a.C., pessoas que sofreram lá no passado, por volta do século 13, 14, 15 e 16, e infelizmente a nossa situação não é diferente. Porque nós também estamos vivendo um período de decadência. E os senhores são informados e eu não preciso falar muito. Mas a decadência que tomou conta do Brasil é notória. Nós estamos vivendo uma decadência política e de corrupção nunca vista na história desse país. E aqui eu faço minhas palavras do antigo presidente. Nunca antes na história desse país se viu tanta corrupção, se viu tanta coisa errada. Nós estamos vivendo uma crise e uma decadência na sociedade que negociou seus valores, que perdeu os seus valores e não sabe mais que rumo tomar. E por fim, não menos importante, mas na minha concepção mais triste, nós estamos vivendo uma decadência espiritual. Uma decadência espiritual, e permitam-me ser sincero, e os senhores sabem disso, quase que a exemplo da decadência espiritual da igreja romana da época dos reformadores. A diferença é que a igreja romana com João Tétio vendia terreno no céu. Muitos da igreja brasileira do século 21 estão vendendo terreno na terra. E a grande diferença está aí. Mas a decadência é praticamente a mesma. A simonia tomou conta de muitos. A falta de compromisso com a palavra, com a pregação expositiva, a falta de compromisso com o rebanho, a falta de compromisso com a santidade, a falta de compromisso com Deus, a falta de compromisso com a oração, a falta de compromisso com o altar.
está fazendo a cada dia surgirem novos movimentos, novas heresias e novos líderes, e aqui líderes entre aspas, que estão fazendo o povo ser arrastado de um lado para o outro, atrás de vento de doutrina. Infelizmente parece que nós estamos olhando um povo brasileiro, não na sua totalidade, mas numa boa parte, como ovelha sem pastor, correndo de um lado para o outro, abandonando um lado para o outro, porque não sabe mais o que fazer. E eu glorifico a Deus, meus amados irmãos, porque eu aprendi uma coisa lendo a Bíblia, a história e ouvindo homens cheios do Espírito Santo. É que em meio às crises é que Deus começa a levantar aqueles aos quais Ele vai usar para promover um grande avivamento. É que em meio a essa crise toda que Jeremias viveu, ele estava lá como uma voz profética gritando e dizendo: destruição, se arrepende, volta para o altar, volta para o Senhor. É que em meio à crise dos reformadores, ou da igreja da época dos reformadores, é que se levantaram homens como Wycliffe, como John Hus, se levantaram homens como Savonarola, como Calvino, como Lutero e tantos outros que começaram a dizer: volta para a palavra, volta para a palavra. E eu estou acreditando que nesses últimos dias Deus está levantando uma geração compromissada com a verdade, que vai se levantar como voz profética nesse país, para dizer a essa nação: está na hora de voltar para a palavra e viver um avivamento espiritual genuíno. Quantos creem nisso, levante comigo a sua mão e diga glória ao nome do Senhor.